E aí, tudo bem? Vídeo 8. Se você não faz parte dessa família maravilhosa ainda, por favor, se inscreva imediatamente e deixe seu like também na confiança, porque aqui é sempre conteúdo de boa qualidade. Então, você está autorizado no final, se não gostar, você arrebentar, botar lá nos comentários o que você não gostou e ainda deixar todo o dislike, tá bom? Mas aqui a coisa é boa e custa só um cliquezinho aí, então faz essa gentileza, tá? Eu tô falando hoje com você, domingo, eu gravei esse vídeo no domingo, tá? E normalmente no domingo eu vou correr. Hoje, por acaso, eu não fui correr, então, mas no fim de semana eu fui correr. E eu corro na montanha, eu gosto de correr na montanha, eu já falei isso aqui antes, eu vou falar várias outras vezes, porque eu sou entusiasta, acho muito bom. E correr na montanha é um negocinho que cansa, é um sofrimentinho, né? Mas é claro que depois que você termina de fazer aquele exercício ali, talvez um pouco mais sofrido, extenuante, depois a sensação que vem é uma sensação muito gostosa, não só de dever cumprido, mas também uma sensação de prazer mesmo, uma sensação de leveza que é muito prazerosa. Digamos que, eu acho que uma forma diferente de dizer é que normalmente você recebe aquela descarga de endorfina ali, você fica muito bem, né? É uma sensação muito gostosa realmente. Eu tô lendo um livro chamado Nação Dopamina. Se você ainda não leu esse livro, olha, vale muito a pena ler. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. E no Nação Dopamina, a autora, ela descreve, entre outras coisas, ela descreve como funciona o nosso sistema de processamento, digamos assim, de sofrimento e de prazer. E ela explica que, basicamente, sofrimento e prazer eles são processados, se eu não me engano, pela mesma área do cérebro, por áreas que são muito próximas ali. E veja só que é interessante, né? Porque, de fato, há certos sofrimentos, como, por exemplo, correr na montanha, que te causam um prazer considerável depois de fazer. E há certos prazeres, por exemplo, comer uma coisa que você, sei lá, muito doce, etc e tal, que podem te causar um certo sofrimento depois. Imagina que você comeu demais aquela coisa, não te caiu bem, te fez mal, você teve, sei lá, um desarranjo ali, não ficou bem. Então, repara, isso é uma coisa interessante. Como que sofrimento e dor, eles estão muito próximos no nosso cérebro, eles estão muito próximos nas coisas que a gente faz. Quase como duas pontas extremas, mas que se tocam, né? Imagina que você chega no extremo como se fosse o planeta Terra, assim, um círculo, né? Você chega tanto no extremo que você volta para aquele outro ponto. É quase um 360 graus. Mas eu não estava pensando nisso. O que eu fiquei pensando foi que tem uma parte no livro em que ela diz que aquelas pessoas que são expostas a sofrimentos prolongados ou mesmo a sofrimentos intensos, mesmo que não sejam tão prolongados, elas tendem a perceber prazer de uma maneira muito mais intensa, mesmo que ela tenha pequenos estímulos. Então imagina que uma pessoa que ela está acostumada a passar e aguentar muito sofrimento, os prazeres parecem, e assim foi o que eu entendi, se você já leu o livro e entendeu uma coisa diferente, comenta aí, a pessoa começa a perceber prazer nas coisas de uma maneira muito mais simples e muito mais intensa mesmo. Então imagina que, por exemplo, você é uma pessoa que adora bolo de chocolate, tá? E aí você fica muito tempo sem comer o bolo de chocolate. Então isso é uma forma de sofrimento. Por qualquer motivo. Porque você prometeu que ia fazer, porque você fez dieta, qualquer coisa. E no momento que você volta, por exemplo, a comer o bolo de chocolate, aquela percepção, segundo o que eles mediram, é muito maior. A percepção de prazer ela acaba sendo muito maior. E a mesma coisa ao contrário. Então imagina que você ficou o tempo inteiro comendo bolo de chocolate. Chega uma hora que não importa quanto bolo de chocolate você coma, vai parecer muito menos prazeroso. E não só vai parecer muito menos prazeroso, mas vai ficar cada vez mais difícil te agradar, por exemplo, com bolo de chocolate, né? Então, olha que coisa interessante. Tinha um apresentador de TV, se eu não me engano, o nome dele era João Abujanra ou José Abujanra, uma coisa assim, acho que era José Abujanra. Eu não assistia tanto o programa dele, mas tinha uma pergunta dele que eu achava sensacional. A todos os entrevistados, ele fazia a seguinte pergunta: o que é a vida? Repara, olha que coisa interessante, né? O que é a vida? E cada pessoa tinha uma resposta diferente. E eu diria que, sob o meu ponto de vista, a vida é uma coisa muito mais ampla do que eu vou dizer aqui. Mas ela conseguiria tranquilamente ser traduzida nesse movimento pendular que a gente tem entre fugir da dor e buscar o prazer. Então, se eu um dia tivesse essa oportunidade de responder, infelizmente eu não vou ter, enfim, ele já faleceu, né? Foi um grande apresentador, assim, um cara bem significativo. Mas eu responderia isso, falar, olha, o que é a vida? Olha, eu acho que a vida do ser humano, na média do ser humano, ela se parece muito com um fugir da dor e um buscar o prazer. E eu fiquei pensando acerca disso porque o Nietzsche, ele fala, e eu não sou nenhum entusiasta de Nietzsche, nem um grande conhecedor, mas ele fala sobre o pendular do homem, né? Esse avançar e recuar, assim, na beira do abismo, né?
entre o homem e o super-homem, né? E olha que coisa interessante, o que que faz a gente pendular? O que que faz a gente pendular? Às vezes a gente retrocede por medo, porque a gente está com medo de sentir aquela dor, aquele sofrimento, e às vezes a gente avança imprudentemente, né? A gente avança, né, nesse pêndulo por causa do prazer. E aí, em algum ponto, a gente acaba fazendo escolhas mal feitas porque a gente está nesse mecanismo. Quase como, imagina, um ratinho ali de laboratório. Mas, e se isso é verdade? Eu fiquei pensando que a dor, ela pode te conduzir ao prazer, da mesma forma que o prazer pode te conduzir à dor. Então, é tricky, né? Como é que você... a palavra não é tricky, vou usar outra. É difícil você perceber, é capcioso, né? Como é que você se posiciona em relação a isso? E aí eu pensei em Buda. Buda tinha essa parte das nobres verdades, que basicamente tinha tudo a ver com peço, com reto, né? Com retidão. Então, pensamento reto, reto meio de vida, etc. Se você não conhece, eu vou deixar aqui também o link na descrição, vale a pena conhecer. Não é só um pensamento profundo, antigo, e que ainda hoje é verdade, mas é quase que um consolo, eu diria assim, ou quase que um bálsamo para quando você tem esse tipo de dúvida que eu tive hoje. Eu não tive uma dúvida tão grande porque eu já conhecia essa história. E, além de Buda, tem um outro livro que eu amo muito, eu já falei dele aqui, chama-se Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita, o Krishna, ele explica ao Arjuna, o Arjuna é o guerreiro, o Krishna é a divindade encarnada, ele explica ao Arjuna que, na verdade, você precisa agir de forma reta. Então, é o que é o conceito de reta ação. Em algum momento, o Arjuna, ele não quer lutar, porque ele não quer a dor de lutar contra os familiares. Porque imagina que você está numa guerra e você vai matar os seus familiares. O Bhagavad Gita, ele é basicamente uma guerra entre duas famílias, né? Kauravas e Pandavas. E o Arjuna não queria lutar. Então, o Krishna exorta ele a lutar e explica que, na verdade, você não deveria tomar ou fazer as coisas baseado por exemplo, naquele caso, né, em raiva, em ódio, e ao mesmo tempo você não deveria se deter apenas porque você tinha medo e de alguma forma você tinha remorso daquilo ali, porque aquilo precisava ser feito. Então repara que no caso do Krishna era uma coisa muito delicada, era uma coisa muito mais profunda. Então um outro exemplo disso, eu acho que é o lugar onde fica isso mais claro, é na hora de você fazer o seu trabalho no dia a dia. Então imagina, por exemplo, que você tem um cliente que é super difícil, o teu chefe, por exemplo, é super aquela pessoa complicada, etc. Ou de repente você não gosta mais daquele trabalho, você não está mais feliz ali. O que está sendo dito por essas tradições é que você deveria basicamente dar o seu melhor, sem se importar com o sofrimento, e também não retrocedendo por causa do sofrimento, e também não se deixando levar apenas pelo prazer. E isso é muito interessante porque isso, sem dúvida, na minha visão, me diga aí o que você acha, é a melhor receita que já foi criada na história para a liberdade. Imagina que você não é movido pelo sofrimento e nem pelo prazer. Você não é mais um escravo. Repara, quando uma pessoa ela é movida o tempo todo pelo prazer, ela às vezes, imagina, ela se deixa acorrentar por aquilo. Pensa no caso de um viciado, por exemplo. E no caso, por exemplo, de pessoas que fogem da dor, medo de sofrimento, medo de fracasso, etc., você imagina como essa pessoa ela fica paralisada também. Então, se de um lado você tem aquela pessoa que basicamente faz qualquer coisa para conseguir aquilo que dá prazer a ela, do outro lado você tem aquela pessoa que não faz nada, porque ela tem medo de tudo, etc. e tal. Então, hoje eu fiquei pensando nisso e eu queria te trazer essa ideia de que, às vezes, aquilo que vai te dar mais prazer ou aquilo que vai te dar mais alegria está atrás de um sofrimento. Às vezes você precisa largar aquilo que você conhece, abraçar o que é desconhecido, por mais medo que isso te traga, por mais sofrimento que isso te traga, porque realmente é a partir dali, a partir da abertura daquela porta que você vai encontrar o prazer. Eles estão muito próximos, né? E logicamente, o contrário também é verdade. Perseguir demais o prazer pode acabar te levando não só ao sofrimento, mas também àquilo que a gente pode chamar de tédio, porque você já tem prazer o tempo inteiro, nada mais te alegra, nada mais te empolga. Eu queria trazer isso para você hoje porque, como eu fiquei pensando isso ali na montanha, eu também queria conhecer a experiência de outras pessoas. Você tem alguma experiência, por exemplo, que você lembra em que isso aconteceu? Você acha que no seu dia a dia você aplica a reta ação? Porque eu sei que é muito difícil fazer isso. E eu queria ter exemplos também.
E acho que a última coisa que eu queria deixar aqui é que no final, é importante você observar isso, porque é a partir dessa dinâmica que você tem entre a dor e o prazer que você realmente descobre aquilo que te faz bem. Às vezes a gente se desconhece muito, a gente concentra muito naquilo que a gente gosta, porque a gente acha aquilo que a gente gosta que faz bem pra gente. E isso não é verdade. Como uma comida gostosa que não faz a gente bem, que não faz bem pra gente, como uma pessoa que a gente gosta muito, mas na verdade é aquela pessoa que, nossa, faz um mal danado pra gente. Então, essa mensagem de hoje, eu espero que vocês gostem aí do vídeo. Por favor, compartilhem se vocês gostarem. Deixa aí nos comentários também as tuas experiências, o que você pensa acerca disso. E também, se você tiver outros livros para sugerir, porque assim ajuda todo mundo e também acabo conhecendo um pouco mais sobre esse tema, que é um tema que me encanta muito. Me parece que é como se fosse um afinador de seres humanos, entende? Às vezes você faz as coisas só porque você gosta, porque é daquele jeito, e às vezes você, enfim, não faz certas coisas porque você está com medo de ser repreendido, de ser criticado, etc e tal. Mas quando você está bem afinado, você acaba tendo mais força, tendo mais autoconfiança e também consegue, é lógico, né, viver de uma forma mais plena e de ser uma pessoa realmente mais íntegra, que no final eu acho que é a nossa missão nessa vida. É isso, hoje eu vou ficando por aqui, a gente se vê no vídeo 9, um abraço, tchau, tchau.